Eu sei do Internacional que ele hoje me chamou a atenção do Inter foi o seguinte: o Santos quer o Thiago Maia. Aí o Flamengo, que tem dinheiro a receber do Internacional, quer garantias de que o Santos vai pagar. Aí não há entendimento. Aí o Inter, não, vocês resolvam aí. O Inter usou o jogador, ganhou vaga na Libertadores, né? Usando o jogador, não pagou e ainda... Olha, vocês resolvem aí. É ridículo isso, ridículo. Você não paga e você coloca a banca ainda. Como é que pode isso, gente? Não pagou. E o Flamengo flexibilizou os pagamentos. Tem uns coleguinhas do Sul que ficam... Não, o negócio antes foi um empréstimo. E aí, quando faz a negociação definitiva, o Flamengo parcela em função da enchente do Rio Grande do Sul. Dá um prazo mais elástico para o Inter pagar. E o Inter nem assim pagou. Nem assim pagou, mas contrata jogador, né? Vira e mexe está contratando jogador. É impressionante isso. Aí o Santos quer o jogador. E o Flamengo, aí o Boto já falou sobre... Não, peraí, então eu quero ter certeza que vou receber, eu quero garantir. Se o Santos não oferece, eu não topo a negociação. Aí, não, vocês resolvem aí. Não pagou e bota... É demais isso. Depois, e o Santos, que rolou a dívida, vocês viram? O Santos conseguiu um prazo elástico para pagar agora também. Empurra com a barriga, mas contratou o Roleiser. E tem o Neymar. Mas as dívidas do Santos, empurra. A CNRD aceitou lá um espaçamento do pagamento. Cara, se você não está contratando ninguém, fala, cara, eu estou ferrado. Estou contratando ninguém. Eu tô na merda, eu não consigo contratar ninguém. Me dá um prazo para pagar os caras? Beleza, vamos dar um prazo elástico. Agora não, eu estou trazendo o Roleiser. Quanto? 11, 12 milhões de euros. Porra, maneiro, mas não posso pagar que o outro não consigo pagar. Dá um prazo para ele pagar, que ele precisa do Roleiser, né? Aí tem o Neymar. Tem o Neymar, mas não consegue pagar os outros. Gente... Pelo amor de Deus, né? Que vergonha, que coisa constrangedora. Para um clube ter uma elasticidade no pagamento, ele tem que estar numa situação, não estou contratando ninguém. Eu estou completamente ferrado aqui. Então, eu quero uma negociação para eu conseguir me organizar e pagar. É justo, mas não dá. É o cara que, assim, eu não pago o condomínio. Moro no prédio, uso a piscina, academia, garagem, elevador, né, salão de... Uso tudo. Eu moro num condomínio. Não pago o condomínio há um tempão. Aí eu chego e falo, eu quero parcelamento para o condomínio, o cara fala, tudo bem, então você paga parcelado, não sei o quê, vou fazer um acordo. Aí eu apareço com um carro novo. Não, como é que é isso? Não, para o carro eu tenho dinheiro, para o condomínio eu tenho que pagar parcelado. Não, peraí, os vizinhos estão subsidiando o seu conforto, mas no carro novo você tem. Comprei, gostou do carro? É isso, é o futebol brasileiro, o cara não paga o condomínio, mas ele está de carro novo. E os outros subsidiam a piscina que ele pega, a churrasqueira que ele usa, a vaga na garagem que ele usa, o elevador, que ele anda para lá para cá de elevador, os convidados dele vão lá. Usa como qualquer um, mas não paga o condomínio. Essa é a metáfora. Isso é uma vergonha. Negócio muito vergonhoso isso. E os clubes não têm constrangimento, cara. E agora está vivendo também a situação dessa bolha financeira, também por conta das casas de apostas, que patrocínio e tal. E como toda bolha, ela um dia estoura, né? E quando ela estourar... Dinheiro das ligas. Dinheiro das ligas. Também dinheiro antecipado. Quando essa bolha estourar, os clubes que têm saúde financeira vão sobreviver. Os outros... Eu estava vendo o Rodrigo Matos escrevendo também sobre o fundo lá de São Paulo. Não está atingindo todas as metas. O São Paulo tem um fundo de investimento... não, mas São Paulo precisa do Enzo Dias, precisa do Oscar, o São Paulo precisa de não sei quem. Quem está vindo agora mesmo? Chegou o Wendel, né? O Wendel, e estavam tentando mais jogador. Talvez. Estavam tentando o Thiago Mendes. Aí quer o Thiago Mendes, quer dizer, cara, você está na merda, você está tentando encontrar maneiras de equacionar a dívida, você não para de contratar, mas machucou o Pablo Maia. Você vai botar outro cara de volante. Botar o Marcos Antônio, sei lá mais quem ali, ou botar outro, pô. Se vira com você. Não, precisa contratar outro. De novo a metáfora. O carro do cara quebrou. Não, vou comprar outro carro. Mas você não está pagando condomínio. Não posso andar sem carro. Tenho que comprar. Não, você vai andar de ônibus, vai andar de metrô. Se você sobrar um cara igual, tu pega um Uber. Mas tu não vai ter carro, meu irmão. Tu não está pagando condomínio, tu tá na merda, pô. Não, sem carro eu não fico. Eu só ando de carro zero. O cara vai lá e compra o carro zero. Mas ele não paga o condomínio. Cara, não dá. E assim, os torcedores embarcam nessa onda, nessa conversa com muita facilidade. Muita facilidade. Já citei o exemplo aqui do Vasco. Tem que ler o texto do César Grafietti. A situação do Vasco é um negócio de apavorar. O torcedor do Vasco tem que ler e tomar um remedinho para poder ficar calmo. Senão o cara que é vascaíno lê aqui e fala, meu Deus do céu, o que vai acontecer? E as pessoas não estão se ligando nisso. A gente fala muito aqui do Corinthians, tudo, que é um caso mais impactante pelas cifras, né? Mas não é só o Corinthians. Já citei aqui o Vasco, o Santos, o Internacional, o próprio Corinthians. A gente nunca fala do Palmeiras quando fala sobre isso, porque o Palmeiras não tem esse problema, para ficar no exemplo aqui de São Paulo. Está repercutindo uma declaração do Boto, onde ele explica por que o Flamengo não aceitou vender o Thiago Maia para o Santos, tá? A entrevista foi nesse final de semana, e o que aconteceu? A situação do Thiago Maia. O jogador
hoje é do Internacional. O próprio Mauro César já criticou muito essa situação aqui no Bate-Pronto. Mas o Clube do Rio Grande do Sul não pagou a totalidade dos valores e tem uma dívida a ser quitada com o Flamengo. Uma dívida alta. O Santos se comprometeu não só a dar uma compensação financeira para o Inter, como também assumir a dívida com o Flamengo. Só que o Flamengo exigiu garantias bancárias, provavelmente já traumatizado com o que aconteceu com o Internacional. Nenhuma das possibilidades apresentadas pelo Santos se encaixava com o pedido do Flamengo. Ou seja, a negociação não foi concluída e a janela se encerrou na última sexta-feira. O Boto disse o seguinte, abre aspas, o presidente deu uma ordem para não negociar nenhum jogador com clubes brasileiros. Olha isso. Ou seja, não vender nenhum jogador sem ser à vista ou com garantias. Isso por causa da má experiência que tivemos e pela demora da justiça em fazer justiça. Foi uma ordem do presidente que não podemos negociar sem garantias. O Santos não nos deu as garantias, disse aí o Boto. Vale a pena deixar claro, o Santos assumiria cerca de 3,5 milhões de euros, tá? 22 milhões de reais que o Inter precisa pagar ainda ao Flamengo. E ainda daria uma compensação financeira de 2 milhões de euros para o Internacional. O que você fica revoltado, né, Mauro, que você já falou aqui, é que seria muita malandragem do Inter. Ele compra um jogador, ele não paga esse jogador e ainda ganha lucro vendendo esse jogador depois, Mauro. Isso é um negócio absurdo, né? Isso é patético. Mas acho que está correto aí o dirigente, aí, no caso o BAP, em determinar que não negocia, exceto com garantias bancárias 100% confiáveis. Bancárias ou outras, né? Garantias 100% confiáveis. Se não apareceram essas garantias, não negocia, acabou. Porque já tem um que está devendo, que é o Inter. Transferir para um outro que vai ficar devendo, né? Realmente não tem condição. E o Santos tem dívidas aí que foram proteladas. Não dá para confiar. Não dá para confiar. No Brasil é assim, o clube não paga. Tem uns casos que envolvem o Cuiabá, que não recebeu do Corinthians, do Atlético também, né? E assim seguimos. Não tem muito o que fazer, não. Acho que tá certo, não aceita. Oferece as garantias ou não aceita. Foi assim com o Hugo Souza, lembra? O Corinthians esperneou, não sei o que, no final pagou. Senão perdeu o goleiro. Deu o jeito dele lá. É uma situação, né? Agora, é uma declaração que também deixa clara, Vamp, a desconfiança do Flamengo com os times brasileiros, né? Porque o Flamengo deixa claro, hoje em dia no Brasil, todo mundo deve, não se preocupa em pagar rápido e a justiça demora, Vamp. É isso mesmo, eu tava olhando assim, o Inter já queria vender o Thiago Maia sem ter pago ao Flamengo, já queria... Pô, mas que facilidade, hein? Isso é um absurdo, né? Eu tava vendo assim algumas negociações, né, Tico, de garantias. Pô, se a parada é tranquilo, vai pagar, é honesta, por que não dá garantia então? Não tem essa garantia? O homem lá tem dinheiro lá no Santos. Ele mesmo pode avalizar, dar o sinal verde. E se o Santos virar SAF? Se o Santos virar SAF e não paga, quem é que... Tem isso. Quem é que assume essa dívida? Quem é a dívida? Né? Tem sempre esse risco. Tem esse risco também aí. Então, Tico, aí o Roger já não contava mais, aí o menino já tá lá, tá nas finais aí do Campeonato Gaúcho, tá escrito, né? Tava contando que ia. Cadê a garantia? Se eu quero fazer um negócio transparente e vou pagar, essa garantia vai ser dada tranquila. Né, Bruno? Não tem muito o que questionar, porque tá repercutindo muito, porque foi uma crítica direta aos clubes brasileiros. Deixar claro que o presidente do Flamengo, o BAP, não confia nos clubes brasileiros. Só que ele tem motivo para não confiar, né, Bruno?
Tem, sem dúvida que tem. E fica cada vez mais assim comum. Beleza, aí atrasou uma... atrasar é normal. Tá cobrando a todo mundo aí, tá. Né? Todo dia ele fala, né? Sim, ele falou que tem um monte de gente. Ele citou os clubes que estão devendo pra ele. Né? Eu acho que é Corinthians, tem uns 4 aí. Ele falou do Atlético Mineiro, ele falou de alguns clubes. E não é normal atrasar, você pode pagar parcelado, aí você atrasa a parcela e trata isso como normal, fluxo de caixa. Não, você tem um compromisso, você tem que bancar. E são poucos os clubes brasileiros que não têm esses problemas. Se o Flamengo decidisse vender um jogador para o Palmeiras, eu acredito que ele toparia, porque o Palmeiras vai pagar. Ele vendeu o Fabrício Bruno para o Cruzeiro. O Cruzeiro, o clube, instituição, teve muitos problemas. O dono tem dinheiro, por enquanto. Em relação ao dono do Cruzeiro, você não tem visto esse tipo de problema. Foi à vista? Foi à vista do Fabrício Bruno, é verdade. 7 milhões de euros à vista. Então, mas outros clubes têm o Internacional mesmo. Agora, nesse caso do Thiago Maia, deve parcelas para o Flamengo. Teve a questão com... Ele repassou agora o Wanderson para o Cruzeiro porque estava devendo ainda sobre a contratação do Wesley. E o próprio Wanderson ele ainda tinha pendência com o time russo, que ele comprou o Wanderson. O Santos tem pendências com outros clubes também. Então... O Soteldo até hoje eu não entendo. Lá atrás, era outra gestão, quando o Soteldo veio a primeira vez ali de um clube chileno... Não pagaram. Não receberam. Aí quando vendeu, se acertou, mas o Soteldo jogou uns 2 anos no Santos sem o Santos pagar o clube chileno. Então, assim, o futebol brasileiro está investindo, está pagando alto. A gente fala isso toda hora, eu falo muito disso. Acho que os valores são assustadores, são absurdos que pagam aqui, mas muitos gastam esse valor na teoria, mas não paga, atrasa, aí vai na FIFA, vai aqui comissão, enfim, que tem aqui na CBF, quando é entre clubes brasileiros, quando é clube internacional, vai na FIFA. Quando é entre brasileiros, vai aqui no comitê, na comissão, enfim, que a CBF criou em relação a isso. Então, ele está certo. Os clubes dão motivo para essa desconfiança mesmo. É uma situação assim, bizarra, porque é o que o Bruno diz. Você paga muito pelos jogadores, mas não paga. Você oferece valores, os valores são exorbitantes, mas você não paga. Então, tem que ser um questionamento. O BAP deixa isso claro, né, por meio do Boto, que não negociou com o Santos por causa disso, porque não tem essa garantia de que ele vai ser pago, e o Flamengo tem, né, uma organização financeira para isso hoje. Ele não precisa vender jogador desesperadamente. Então, o Flamengo aceita a proposta que ele quiser.